Estamos de volta com o segundo bloco com relação à matéria de direito do trabalho. Agora nós vamos falar de direitos previstos na Constituição e relação de trabalho e relação de emprego. Bom, os direitos previstos na Constituição da República são aqueles previstos para os empregados, são aqueles que estão no artigo 7º da Constituição Federal. A gente tem que observar o seguinte: embora estejam na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, e assim como o TST, já falaram que a maioria daqueles direitos que estão ali no artigo 7º, eles são de ordem infraconstitucional. Por que infraconstitucional? Porque eles já estavam previstos anteriormente na CLT, ou em leis específicas, no caso, com relação ao rural, por exemplo. O que a gente tem que observar é que a Constituição ela fez uma seguinte situação para a gente. Ela trouxe todos os direitos mínimos do trabalhador no artigo 7º, alguns no artigo 8º também, mas aí é já questão de direito coletivo, que a gente vai falar depois, e virou para a gente e falou o seguinte: isso aqui é o mínimo que o empregado rural e empregado urbano tem direito. Recentemente, a Constituição foi alterada através da emenda constitucional 72 e trouxe mais direitos para uma categoria específica, que é o empregado doméstico. Então, se a gente for no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, nós vamos verificar que quase todos os direitos dos incisos que estão ali no 7º se aplicam hoje também para o doméstico. Ok? Vamos seguir. Vamos falar de diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Qual é a diferença entre as duas situações? Bota na tela, por favor. Relação de trabalho é uma questão genérica, ou seja, qualquer prestação de serviço é uma relação de trabalho. Mas nem toda prestação, a gente costuma dizer que nem toda aquela prestação de serviço específica vai ser uma relação de trabalho. Observe o seguinte: toda vez que eu sou contratada por outrem para fazer uma certa atividade, eu presto para aquela pessoa uma relação de trabalho. Mas isso não significa dizer que eu sou empregado daquela pessoa. Eu posso ser um diarista. É aí que vem a diferença. Uma relação de emprego, ela detém alguns requisitos que nós vamos ver. Mas antes disso, vamos aprender a diferenciar a questão com relação à relação de trabalho e relação de emprego. O que a gente costuma dizer, o que eu costumo brincar, é a seguinte situação. Imagina um círculo. Quando a gente era criança, estudava em colégio, enfim, a professora brincava com a gente e fazia um círculo, não dessa forma, obviamente, mas fazia um círculo e brincava com a gente de contém e não contém. Imagina que o círculo maior é o que a gente chama de relação de trabalho, ou seja, toda e qualquer prestação de serviço é uma relação de trabalho. Mas dentro dessa relação de trabalho, eu posso ter um círculo que é a questão do empregado seletista, que é o que a gente vai estudar. Eu posso ter um outro empregado que a gente chama de rural, porque a lei dele não é a CLT. Eu tenho uma outra situação que é o que a gente chama de doméstico. Vou botar um desenho só. Eu tenho também o estagiário, por exemplo, e assim vai. Eu tenho o autônomo. Prestem atenção. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. É isso que a gente diz. Toda relação de empregado rural é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de empregado rural. A mesma coisa com o doméstico. Todo empregado doméstico tem uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de empregado doméstico. E assim vai. Todo estagiário tem uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de estágio. A mesma coisa com o autônomo. Por que a gente chama a atenção com relação a isso? Porque a relação de trabalho ela é ampla, já a relação de emprego ela é mais específica, ela tem mais requisitos. Então, eu posso dizer sempre que o trabalho é gênero, do qual relação de emprego é espécie. Sim, posso afirmar dessa forma. Ok? Vamos seguir. Quais são os requisitos, então? Como que eu sei a diferença com relação à relação de emprego previsto na CLT para uma relação de trabalho normal? Eu tenho que observar, nesse caso, o que a gente chama de requisitos da relação de emprego. Onde que eu tiro esses requisitos? No artigo 2º e no artigo 3º da CLT.
Quais são esses requisitos? O primeiro requisito que a gente tem é o requisito da continuidade, ou da habitualidade, ou da não eventualidade. Nossa, isso é muito difícil, Renata. Não, não é difícil. O que a gente tem que observar é o seguinte: o empregador, o tomador de serviço, ele tem uma necessidade de que o empregado preste serviço de uma forma continuada, de uma forma contínua. O serviço que inicia hoje, ele continua amanhã, depois de amanhã e assim vai. Preste atenção, observa aqui comigo. Imagina um estagiário, um diarista. O diarista vai na sua casa e ele presta serviço geralmente na segunda-feira. Ele bate um faxinão na tua casa e vai embora, só volta na outra semana. Significa dizer que você só tem uma necessidade, que ele vá na sua casa na segunda-feira e faça aquela faxina. Isso não é relação de emprego, isso é uma relação de trabalho autônoma. Agora imagina eu, com uma empregada doméstica ou com um empregado na minha empresa. O serviço que ele presta hoje continua amanhã, depois de amanhã, e assim vai até sábado ou até sexta-feira. Eu tenho uma necessidade maior de que ele esteja presente prestando serviços na minha empresa ou na minha residência. Nessa situação, eu tenho a continuidade, ou seja, o que a gente chama de não eventualidade. Mais para frente eu vou mostrar isso nos artigos. Mas não eventualidade é a necessidade que o empregador tem de que o serviço seja prestado de uma forma continuada. Ok? Vamos seguir. Eu tenho o princípio, então, eu tenho também o requisito da onerosidade. Esse é fácil, eu costumo brincar que todo mundo que trabalha quer ganhar algo em troca. E quando a gente quer ganhar algo em troca, geralmente é salário. Então, onerosidade é salário, é pagamento de salário, é a contraprestação pelo serviço prestado. Ah, Renata, mas quem é diarista também tem salário. Sim, ele tem salário, mas ele não tem o princípio da continuidade. Ele não tem o requisito da continuidade. Diante disso, ele não é empregado. Tá ok? E a pessoalidade. Pessoalidade significa dizer o seguinte: a gente costuma dizer que o contrato de trabalho ele tem o caráter intuito personae. É assim mesmo que se fala. E a gente tem a seguinte situação: ele é pessoal, é intransferível. Significa dizer que eu, Renata, enquanto empregada, não posso me fazer substituir. Eu não posso pedir, por exemplo, para que a minha irmã venha dar aula para vocês. Bom, nem vai prestar. Mas, de qualquer forma, eu não posso me fazer substituir. O empregador, sim, pode me substituir. Ele pode colocar outra pessoa para dar aula, mas eu não posso pedir para que outra pessoa venha. Tá ok? Isso é pessoalidade. O contrato de trabalho, o empregado, a requisito dele é que ele é pessoal. A outra situação que a gente tem é a alteridade. Bom, a alteridade não vem do requisito do empregado. É um requisito que está presente diante do tomador de serviço. Renata, por que não empregador e tomador de serviço? Bom, porque aqui vai existir em qualquer hipótese. O que é a alteridade? Olha em vermelho. Risco da atividade econômica. Significa dizer que o empregador ele tem o risco de contratar aqueles empregados e ele corre com o risco da atividade econômica. Ou seja, empregado não pode pactuar com o risco da atividade econômica, porque senão ele é sócio. Um exemplo dessa situação, imagine a seguinte situação: um vendedor que tem comissão sobre venda de um equipamento X. Ele vende 1000 equipamentos, recebe aquela comissão. Lá na frente, o comprador resolve devolver o produto porque ele utilizou do que o Código do Consumidor define. 7 dias ele, não quero mais o produto e devolve. Devolve todos os produtos. Imagina, a empresa tem um prejuízo. Aí ela vai lá e desconta do empregado aquela comissão que ele recebeu. Não, empregado não pode concorrer com isso e concordar com isso. Por quê? Porque ele não é empregador, ele é empregado. Ele não tem a questão do risco da atividade econômica. Tá joia? Outro requisito que a gente tem é o que a gente chama de subordinação. Bom, eu costumo brincar o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando a gente fala isso, é o seguinte: empregado tem que obedecer às ordens do empregador, ele é subordinado. Mas prestem atenção, é uma subordinação jurídica, não é uma subordinação econômica, porque subordinação econômica ela sempre vai existir. O empregador tem mais dinheiro do que o empregado. Tá ok? Mas essa subordinação jurídica, ela diz o seguinte para a gente: que o empregado ele tem direito de ser insubordinado. Uai, tem direito de ser insubordinado? Tem sim.
Toda vez que o empregador determinar para ele ordens ilícitas ou ilegais, ele tem por direito falar o seguinte: não cumpro com essas ordens. Mas toda vez que a atividade ou que a ordem for uma ordem legal, o empregado deve obedecer sim. Tá joia? Volta para mim aqui, deixa eu mostrar uma situação para vocês. Para vocês lembrarem sempre dessa questão com relação a requisitos da relação de emprego, eu costumo brincar de duas formas. A primeira forma é uma brincadeira mesmo. Eu costumo dizer que o empregado bebe chopes e deixa o empregador alterado. Então, olha só, chopes nada mais é do que continuidade, habitualidade, ou seja, não eventualidade, onerosidade, que é o pagamento de salário, pessoalidade e subordinação. Aqui eu tenho o requisito do empregado. A gente vai ver lá na frente. Então, o empregado bebe chopes e deixa o empregador alterado, que vem de alteridade, ou seja, risco da atividade econômica. Tá ok? A outra situação que a gente pode brincar também, e posso fazer, não vou nem apagar aqui, é o que a gente faz, é o seguinte, é o que a gente chama de ASPONE. É uma outra forma de você gravar os requisitos, ficou um F aí, os requisitos da relação de emprego. O que é ASPONE? O A de alteridade, o S de subordinação, o P de pessoalidade, o O de onerosidade e o NE de não eventualidade, que é o que a gente chama de continuidade e habitualidade. Tá ok? Dessa forma, você sempre vai conseguir gravar quais são os requisitos da relação de emprego. Existiu isso aqui, preencheu esses requisitos, você tem uma relação de emprego, não tenha dúvida disso. Principalmente quando eu tiver esses 4 aqui, ó, esses 4, tá ok? Tenho esses 4, eu sempre tenho uma relação de emprego. Por que a alteridade eu não observo tanto? Eu não observo tanto porque ela é do tomador de serviço, ou seja, é o risco da atividade econômica, e qualquer tomador de serviço tem isso, seja ele empregador ou não, tá ok? Dessa forma, eu tenho os requisitos. Isso é importante? Isso é muito importante, porque a gente sempre vai definir quem é empregado nessa situação. E quem não é empregado também. Imagina um diarista, vamos lá? Se eu pensar num diarista, ele não tem esse requisito. Eu corto esse requisito dele e ele deixa de ser empregado. O diarista também é muito importante, que ele também não tem a pessoalidade. Ah, é? É. Quantas e quantas vezes a menina que trabalha como diarista na sua casa já não ofereceu para que a prima fosse trabalhar no dia dela porque ela estava sem poder ir? Também não tem a pessoalidade. Tá ok? Prestem atenção, porque o autônomo chega na mesma situação. Ele trabalha de forma não eventual, ele trabalha de uma forma impessoal, ele pode colocar que outra pessoa faça, e mais, ele não é subordinado a ninguém. Não. Quem determina como fazer o trabalho é o autônomo, tá ok? Então, nesse caso, ele não é empregado. Tá joia? Belezinha? Vamos seguir com a matéria? Vamos seguir com a matéria. Bom, e exclusividade? Quando a gente pensa em exclusividade, para muitas pessoas achar, mas porque eu sou trabalhador exclusivo da Coca-Cola, por exemplo, ou da Ambev, ou de qualquer outra empresa, diante disso, ele vira para a gente falar, mas você então é empregado. Não. Exclusividade não é questão com relação a requisito da relação de emprego. Exclusividade é só uma característica, mas não significa dizer que você é empregado por aquilo. Como autônomo, eu posso ser exclusiva, trabalhar de forma exclusiva por um prestador de serviço, e diante disso, eu não sou empregada. Tá joia? Então, é equivocada essa informação de que exclusividade é uma atividade econômica. Tá bom? Beleza? Bom, vamos seguir com a matéria. Eu tenho a questão com relação... que foi? Bom, vamos seguir com a matéria. Pós-exclusividade, o que eu tenho? Eu tenho a questão de... Vamos identificar aqui a questão com relação a quais são os requisitos. Bom, quando a gente observa o artigo 2º da CLT, ele está lá escrito, ó, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Olhe em vermelho
que vocês vão verificar os requisitos que a gente acabou de falar. O ASPONE ou o CHOPS, por exemplo. Assumindo os riscos da atividade econômica, alteridade. Admite, assalaria, onerosidade. E dirige a prestação pessoal de serviço. Dirige a prestação de serviço significa dizer subordinação. E prestação pessoal de serviço, pessoalidade. Artigo 2º, que é o conceito do empregador. Quando eu vou no artigo 3º, eu também observo os requisitos. Olha lá. Considera-se empregado toda pessoa física, pessoalidade, que prestar serviços de natureza não eventual, habitualidade, a empregador sob a dependência deste, mediante salário. Bom, sob a dependência deste é subordinação, mediante salário é a questão da onerosidade. Tá joia? Esses são os requisitos da relação de emprego. Bom, já que a gente falou dos requisitos da relação de emprego, vamos falar dos sujeitos da relação de emprego. Previstos no artigo 2º e no artigo 3º da CLT, quem são eles? O empregador e o empregado. Bom, como a gente já viu no artigo 2º da CLT, a gente tem lá que o empregador pode ser pessoa física, jurídica ou ente despersonificado. Nossa, ente despersonificado? Sim, a gente vai ver essa situação. Basta que, para isso, ele seja titular de uma empresa ou de um estabelecimento. Então, toda vez que eu tiver uma pessoa, ou uma pessoa jurídica, que contrate alguém e que coloque, assumindo o risco da atividade, que coloque sob a sua subordinação e pagando salários, eu tenho que essa pessoa é empregador. Tá joia? Observe que a CLT traz para a gente também o que a gente chama de empregador por equiparação. Nossa, empregador por equiparação? Sim, está previsto no artigo 2º da CLT, no parágrafo 1º. Olha lá, ele fala, equiparam-se a empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais. Então, o autônomo pode ser empregador? Pode. As instituições de beneficência? Sim. Qualquer instituição de beneficência pode sim ser empregadora. Não pensem que porque ela não ter uma atividade lucrativa, significa dizer que ela não é empregadora. Não, ela é empregadora. As associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados, ou seja, não é porque eu sou uma igreja, eu não, né? Obviamente que eu não posso ser uma igreja, mas não é porque existe uma igreja que ela não é empregadora. Não é que porque existe um centro que ele não pode ser empregador. Não, ele tem. Basta que ele faça o quê? Que ele admita, coloque sobre a sua subordinação e pague salários para aquelas pessoas. Tá ok? E eu tenho a questão com relação a grupo econômico. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT também traz uma outra hipótese de empregador, que é o que a gente chama de grupo econômico. Se a gente observar, a gente tem a seguinte situação. Sempre que uma ou mais empresas, embora com cada uma delas com uma personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de uma outra empresa, nessa hipótese é sempre e será sempre o grupo econômico. E para a CLT, eles são considerados, que a gente fala, solidariamente responsáveis pelo contrato. Vamos observar uma seguinte situação aqui para mim, por favor? Olha só, imagina um grupo X, tem vários grupos assim hoje no nosso mercado, no Brasil. Eu tenho uma empresa de hipermercado, de várias outras coisas que a gente tem, que chama... Eu costumo sempre usar ele como modelo, porque a gente tem ele acontecendo no Brasil inteiro. Imaginemos o Grupo Pão de Açúcar. Como todos nós sabemos, o Grupo Pão de Açúcar ele é composto pelo pão de açúcar em si. Ele tem também o que a gente chama de extra. Eu tenho o Ponto Frio. Tem as Casas Bahias, que quase todo mundo conhece. E aí eu tenho várias outras empresas. Prestem atenção. Essas empresas possuem personalidade jurídica própria, cada uma delas com a sua. Mas elas são administradas por uma única empresa ou por um único administrador. E que, nesse caso, forma o que a gente chama de grupo econômico, ou seja, Grupo Pão de Açúcar. Portanto, todas essas empresas são solidárias entre si. Significa dizer que o empregado do Ponto Frio, que deixar de receber verbas trabalhistas, porque o Ponto Frio deixou de pagar, ele pode, na justiça, acionar
tanto o Ponto Frio quanto as demais empresas, sem problema algum. Prestem atenção que solidariedade ela não se presume, ela decorre de lei ou do contrato. Nesse caso aqui, está decorrendo de uma determinação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. É quando ele fala para mim como que funciona o grupo econômico. Nessa situação, as empresas são solidárias entre si. Tá ok? Isso é o que a gente chama de grupo econômico. É bem bacana isso, porque vocês têm que entender o seguinte: eu não preciso apontar o grupo econômico no começo da minha ação trabalhista, por exemplo, se eu for para a justiça. Eu posso entrar só contra o meu real empregador. Lá na frente, se não houver o adimplemento das verbas que foram consideradas válidas na minha ação, eu posso chamar as outras empresas para providenciarem o pagamento com relação às minhas verbas, tá bom? As verbas trabalhistas. Vamos voltar, vamos continuar. Depois do grupo econômico, eu tenho a questão com relação à possibilidade, ainda dentro do grupo econômico, de um único contrato de trabalho. Será que eu posso trabalhar para mais de uma empresa do grupo econômico e e ter somente um contrato de trabalho? Posso. O TST diz que pode. A súmula 129 é de extrema importância para a gente e ela vai trazer para a gente essa situação. A prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, aquele funcionário que está lá na empresa X e que presta serviço também para a empresa Y na mesma jornada de trabalho, de 8 às 18, por exemplo, ele pode sim ter um único contrato de trabalho. Isso não significa dizer que ele tem dois, porque é mesmo grupo econômico. Vamos voltar aqui? Vamos ver uma situação que é em concreto? Imagina a seguinte situação. O empregado trabalha para a empresa X no período da manhã. E o empregado, esse mesmo empregado, trabalha para a empresa Y no período da tarde. São pertencentes ao mesmo grupo econômico, a empresa X e a empresa Y. Significa dizer que ele tem dois contratos? Não. Aparentemente, a gente tem a ideia de que sim, porque, afinal de contas, não é o mesmo período, a mesma jornada de trabalho. Atenção. Quando eu falo manhã e quando eu falo tarde, eu não estou dizendo de 8 às 18, de 8 às 10, de 8 às 14. Eu estou dizendo período da manhã e período da tarde. Isso não é jornada. Jornada de trabalho, como a gente vai ver, é quando eu estabeleço lá 8 horas de trabalho por dia, por exemplo. E é o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Ele trabalha de manhã, almoça e trabalha à tarde numa outra empresa do mesmo grupo econômico. Atenção, que eu não preciso ter dois contratos de trabalho. Eu tenho apenas um contrato de trabalho e está ok. O TST entende que está ok. A não ser que exista no regulamento da empresa a informação das empresas, as informações que têm que ser contratos distintos. Aí eu terei contratos distintos. Do contrário, o contrato é dessa forma que será feito. Beleza? Vamos voltar. Vamos continuar. Quando eu falo com relação aos poderes que o empregador tem. Um empregador tem vários poderes e ele vai se utilizar desses poderes para administrar a empresa dele no dia a dia e também para se relacionar com o empregado. Bom, quais são esses poderes? Eu tenho o que a gente chama de poder de direção ou hierárquico. O que significa dizer? Significa dizer que o empregador é ele quem comanda e toma as decisões com relação à prestação de serviço dos empregados. Obviamente que a gente tem, numa empresa muito grande, esse poder ele vai ser dividido, ele vai ser espalhado de acordo com a cadeia de ramificações dos funcionários. Por isso que numa empresa, geralmente eu tenho o diretor, eu tenho o subdiretor, eu tenho o gerente executivo, eu tenho o gerente, eu tenho o subgerente, porque cada um deles serão emanados desses poderes do empregador para poder lidar com o seu pessoal, com todos os empregados. Agora, quando eu tenho uma empresa pequena, isso geralmente se acumula na figura do dono da empresa. Então, o que a gente tem? O poder de direção ou poder hierárquico. Outro poder, o poder disciplinar.
Lembra quando eu brinquei, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quando a gente fala assim, a gente tem que observar a seguinte situação. O poder disciplinar é exatamente isso. O empregador pede para que o empregado cumpra com determinada norma ou com determinada regra. Se ele não cumprir, o que vai ser imposto para ele? Uma sanção, advertência, suspensão, e assim vai até eu chegar à penalidade máxima, que é a justa causa. Observar que esse poder disciplinar, ele mais para frente, ele vai ser regrado por outros princípios que a gente vai ver quando a aplicação de justas causas. Eu não posso agir de uma forma desmedida. É o que o princípio da razoabilidade, inclusive, fala. Imagina um empregado que nunca faltou, falta hoje, e eu resolvo mandar ele embora por justa causa. É desrazoável essa conduta do empregador. Então, o poder disciplinar tem um certo limite também. Outro poder que o empregador tem é o poder de organização. É ele quem vai organizar a atividade e o trabalho que a empresa presta. E, diante disso, ele vai criar várias normas. Ele vai criar um regulamento de empresa, ele vai criar uma regra de tratamento pessoal dos empregados com relação aos seus clientes, ele vai determinar quantos funcionários trabalham no RH, quantos funcionários trabalham de atendimento ao público, e assim vai. É ele quem organiza a sua empresa. E ele tem o que a gente chama de poder de controle, ou poder de fiscalização. Toda vez que vocês verificarem isso, observem que a gente tem mecanismos, o empregador vai ter mecanismos para controlar os seus empregados. Bom, o mecanismo que a gente mais conhece, e por óbvio, é uma questão de controle de ponto, cartão de ponto. É assim que o empregador verifica se o empregado é assíduo ou não, se o empregado cumpre com a jornada ou não. Diante desse controle, ele tem direito de disciplinar, como a gente viu na situação passadas, nos poderes passados. Então, observem que esses são os poderes do empregador. Bom, e o empregado? Quem é o empregado? Empregado é toda pessoa física. Não existe empregado pessoa jurídica. Observem isso. Então, a CLT traz para mim que empregado é toda pessoa física que contrata, tácita ou expressamente, a prestação de serviços a um tomador. E aí eu falo o seguinte, tácita ou expressamente, vem para mim. Tácita, como é que funciona uma contratação tácita? É muito engraçado que isso geralmente só existe no direito do trabalho. Eu presumo a existência de um contrato. Então, essa relação de trabalho que você está verificando com relação a uma determinada pessoa, se você não sabe qual é essa relação de trabalho, você vai presumir que ele é empregado, sempre. Uma situação específica, imaginária, vamos pensar na seguinte situação para vocês visualizarem um contrato tácito. Eu sou empacotadora numa loja específica, e mês das noivas, sabe como é que é maio, é aquele mês que fica lotada as lojas, porque resolve todo mundo casar no mesmo mês. E a empacotadora, eu falto. Uma colega minha, verificando a situação, e eu sou a única empacotadora da loja, imagina o caos. Eu sou a única empacotadora, faltei, uma amiga minha, sabendo que eu estou faltando, chega lá e fala, olha, eu vim fazer o serviço para vocês e tal. Eu, Renata, não pedi para que ela fosse, ela foi. A empresa, a dona da empresa, no desespero, não, vem cá, faz para mim, faz o pacote, gosta. Naquele dia, paga um dinheiro para ela. No dia seguinte, como eu ainda estou faltando, a minha amiga continua fazendo. Ou terceiro, não precisa ser minha amiga também, tá? E assim vai, sucessivamente. Isso acontece durante uma semana e meia, pode até um pouco mais, um pouco menos. Aconteceu isso, o que acontece? Eu volto para trabalhar, a empregadora vira para ela e fala, olha, obrigada, a Renata voltou para trabalhar, não precisa mais. Te garanto que em questão de menos de um mês tem uma reclamação trabalhista naquela empresa. Por quê? Porque ela trabalhou com habitualidade, ela trabalhou com onerosidade, ela trabalhou com pessoalidade e trabalhou com subordinação. Os requisitos estão presentes. Eu tenho aqui um empregado. Olha, mas não foi feito um contrato de forma escrita com ela. E nem foi feito um contrato de forma verbal. Fulana, você vai chegar de 8 da manhã, vai sair às 18, tem 2 de intervalo, ganha R$1.000 de salário. Não foi feito isso. O que foi feito? Foi feito um contrato tácito, presumido. Isso existe no direito do trabalho, tá ok? Para infelicidade dos outros empregados, tá joia? Das outras modalidades. No próximo bloco, a gente fala de modalidade de empregados.